Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, certo? E o vídeo de hoje, caras, é o seguinte, é sobre transistores bipolar, tá? Transistores bipolar são os mais utilizados aí, tá? Esses componentes aqui, eles estão em praticamente todos os aparelhos que a gente utiliza. Eu acho que não existe nenhum aparelho que não utiliza um transistor, certo? Antes de existir esse componente, antes de existir os transistores, eram utilizadas lá as válvulas elétricas, né? Que eram peças grandes, né? Eram peças mais ou menos desse tamanho. Eram mais difíceis para fabricar, mais difícil para trabalhar com elas, né? Então depois que veio a existir o transistor, ficou bem mais fácil. Ou seja, o transistor ele evoluiu a eletrônica, ele evoluiu a tecnologia, ele ajudou na evolução. É o seguinte, o transistor ele tem três pinos, né? Três pernas, né? É mais dito aí três pernas, a maioria das pessoas falam assim, como dá pra ver aqui, ó. Uma, duas, três. Cada perna dessa aqui tem um nome, sendo esses nomes base, coletor, emissor, tá? Base, coletor e emissor. Aqui dá pra ver, embaixo aqui no símbolo, isso aqui é o símbolo de um transistor. Quando você pesquisa aí sobre transistores aí no Google, geralmente vem esse símbolo aqui. Esse é o símbolo de um transistor. Dá para ver aqui a letra B, a letra C e a letra E. São as três pernas do transistor: base, coletor e emissor. Tá, e aqui em cima dá para ver, eu já deixei escrito aqui NPN e PNP. Tá, os transistores bipolar, eles têm essa diferença. Tem o bipolar NPN e tem o bipolar PNP. Esse N significa negativo, esse P significa positivo e esse outro N também significa negativo. Ou seja, significa que esse transistor NPN ele tem duas pernas negativas e uma perna positiva. Já o PNP ele tem duas pernas positivas e uma perna negativa. É isso aí, quando tu ouvir falar NPN, dois pinos negativos e um positivo. Quando tu ouvir falar PNP, dois pinos positivos e um negativo. Tá? É assim que funciona. Tá? Eu vou estar ensinando aqui como identificar se um transistor que tu tem aí na sua casa, se ele é NPN ou se ele é PNP, e como saber qual o pino que é a base, qual que é o coletor e qual que é o emissor. E fazendo isso com o multímetro. Com o multímetro, a gente vai utilizar o multímetro. Só lembrando que os transistores, eles podem variar bastante de tamanho, tá? Dá pra ver aqui, eu tenho um transistor maior, né? Eu tenho um bem pequenininho e tenho um médio. Então eles podem variar de tamanho. Quanto maior o transistor, mais potente provavelmente ele seja, né? Ou seja, ele resiste a uma tensão maior circulando por ele, tá? E a gente vai colocar aqui o multímetro na escala de diodos, tá? Para quem não sabe, um diodo, tá, é essa peça aqui, certo? É esse componente aqui que é um diodo. Mas se a gente vai medir transistores, por que vamos colocar na escala de diodos? Porque, cara, o transistor ele é feito do mesmo material que é feito um diodo. Esses dois componentes aqui são feitos do mesmo material, o diodo e o transistor, por isso se mede na mesma escala. Observem o seguinte, saem aqui do multímetro uma ponteira vermelha e uma ponteira preta, tá? A ponteira vermelha é positiva, a ponteira preta é o negativo. Onde eu encostar aqui a ponteira vermelha numa perninha do transistor e encostar a ponteira preta na outra perninha, se conduzir, tá? Se alterar esse número aqui que está aqui no multímetro, significa que a perna que está a ponteira
vermelha é positiva, a que está a ponteira preta é negativa. Tá? Então aí a gente já descobriu um P e um N do transistor. Tá, vou colocar aqui a ponteira vermelha na primeira perna do transistor e a ponteira preta na segunda. E já tem condução. O número alterou aí para 482, já tem condução aqui. Então o que já sabemos? A primeira perna do transistor é positiva, a segunda é negativa. A terceira, vamos ver o que ela é. Coloquei ali na terceira, a terceira também é negativa, porque conduziu com a ponteira preta em cima dela, tá? Então nem foi necessário eu retirar a ponteira vermelha de lugar. A primeira perna é positiva, a segunda é negativa, a terceira também é negativa. Então temos um transistor NPN, porque a primeira perninha dele é positiva, a segunda é negativa, a terceira também é negativa. São dois negativos e um positivo. Então já sabemos que esse aqui é um NPN, esse maior aqui. Testar esse médio aqui. Eu coloquei aqui a ponteira vermelha na primeira perninha do transistor médio, a ponteira preta na segunda perna dele. Não houve condução. Significa que a primeira perna não é positiva, tá? Então vamos inverter aqui. Olha só, agora eu fiz ao contrário. Tá, eu coloquei ali a ponteira vermelha na segunda perna e a ponteira preta na primeira perna. Tá, e aqui já teve condução ali no multímetro. Significa que a primeira perna é negativa, a segunda é positiva. Só falta descobrir a terceira. Então vamos manter aqui o negativo na primeira e a ponteira positiva na terceira perna. E também houve condução. Então a primeira perna é negativa e as duas pernas seguintes, a segunda e a terceira, são positivas, né? Então temos dois positivos e um negativo. Esse transistor é um PNP. Esse grande é NPN, esse pequeno é PNP. Tá, outra coisa, no símbolo aqui do transistor, tem um transistor que tem uma setinha indicando para fora dele e tem um transistor que a setinha está indicando para dentro dele. O que está indicando para fora é sempre o NPN, o que está indicando para dentro é sempre o PNP. E agora é o seguinte, para a gente identificar qual perna é a base, qual o coletor e qual que é o emissor, a gente vai ter que fazer o seguinte. Para começar, a gente tem que observar o seguinte, aqui tem um negativo, um positivo, outro negativo. A única perninha do transistor que for diferente, ela é a base, é a perna base. No caso aqui desse transistor, que é NPN, a única diferente aqui é o P. Onde eu encostei aqui nesse transistor a ponteira vermelha e conduziu, onde está a ponteira vermelha significa que essa perninha é a base. Tá? Então a perninha base a gente já descobriu através do teste entre NPN e PNP. Talvez tenha ficado meio confuso para entender, mas eu vou explicar de uma forma mais fácil. Eu disse, quando tem no transistor uma perna diferente e duas iguais, a que é diferente das outras é sempre a base. O nome dela é base, então é fácil de entender. Tem aqui a perna N, tem a perna P e tem outra perna N. Dessas três pernas aqui, qual é a diferente? É a P, porque temos duas N. Então N é igual a N, né? São duas letras N aqui, é igual. A única perninha diferente é a perna P. Então ela é a base, tá? Vem aqui, a gente pode até pôr o B aqui, significando base. No caso do PNP é a mesma coisa. P, N, P. Dessas três pernas aqui, qual é a diferente? Temos duas perninhas P e uma N. A única diferente é a N aqui nesse caso. Só tem um negativo nesse caso. E ela também é a base. Então é o seguinte, esse transistor maior aqui, a gente já descobriu que ele é um NPN, igual eu já fiz o teste, né?
E também já descobrimos que a primeira perna dele é a base. A única perna diferente é a primeira, certo? Ela é positiva e ela é a base. Então agora nós temos que descobrir qual que é o coletor e qual que é o emissor. O coletor pode ser o segundo, a segunda perna, mas o coletor também pode ser a terceira, tá? O emissor pode ser a segunda, enfim. Então a gente tem que descobrir qual que é emissor e qual que é coletor, já que sabemos que a primeira é a base. Eu vou estar até escrevendo aqui, embaixo aqui a letra B de base, né? Certo? Para quando eu descobrir qual que são as outras aqui, a gente poder escrever também. Tá, agora eu venho aqui no multímetro e vou mudar ele para a escala que é usada aí para medir o ganho do transistor, HFE. É usada para medir aí o ganho do transistor, se não me engano, né? Acho que é isso. E aqui a gente já vai passar para essa parte aqui do multímetro, tá? Essa parte aqui onde está escrito PNP e NPN. E tem aqui os locais da gente encaixar as perninhas do transistor. São bem pequenas, eu vou ter que emendar alguns fios nesse transistor, né, para a gente estar conseguindo. E é o seguinte, a gente já sabe que ele é um NPN, então eu vou ter que colocar ele aqui nessa parte onde está escrito NPN. E a gente já sabe qual é a perna base dele, que é a primeira, então eu vou ter que colocar a perna base onde está essa letra B aqui. E daqui o resto a gente vai adivinhando, a gente vai testando para descobrir qual é qual. É isso aí, caras, eu coloquei aqui a perna base do transistor na base do multímetro, onde está escrito aqui a letra B. Coloquei a segunda perna do transistor direto aqui no emissor do multímetro e coloquei a terceira perna aqui no coletor. Aí apresentou um ganho de 1 e 2, está variando entre 1 e 2. Eu vou inverter aqui o coletor e o emissor, porque se esse ganho aqui aumentar, aí está do lado certo. Se o ganho diminuir, está do lado errado. Assim a gente vai descobrir qual é qual aqui. E olha só, caras, eu já inverti aqui. Inverti apenas o coletor e o emissor. A base a gente nunca mexe, porque a gente já sabe que ela é a base, né? E aqui eu já consegui um ganho de 12. Tá? Antes tinha um ganho de 2 a 1. Agora já temos um ganho de 12, já aumentou muito. Então aqui está do lado certo, tá? Então a gente já descobriu. A primeira perna é a base, a segunda perna é o coletor e a terceira é o emissor. Então é sempre assim, inverte o coletor e o emissor até o ganho aumentar. Quando o ganho do transistor aumentar, significa que está no ponto certo, está encaixado no lugar certo aqui. Então tá aí, caras, com o multímetro a gente descobriu que o transistor, a primeira perna dele é a base, a segunda é o coletor, a terceira é o emissor e ele é um transistor NPN. Descobrimos aqui as informações mais necessárias aqui do transistor usando o multímetro. E é um pouco trabalhoso, mas também é divertido também, a gente fazer esse teste aqui e descobrir. Então é isso aí.